Aqui, pessoal, já deu start aqui no início da gravação, né? Já vamos setar aqui alguns parâmetros. Deixa eu compartilhar aqui o navegador com vocês. Ok. Então, pessoal, a gente finalizou, deixou aqui para visualização total das salas, né? Então, a gente já fez eficiência, inclusive, né? Eu já deu o anúncio aí, né? Todos passaram. Gestão da manutenção, ainda tinha dois ou três aí que faltava entregar, né? Mas em função daquele, deu um erro na página e não estavam conseguindo. Daí agora há pouco eu verifiquei e fiz a correção de todos e todos tiveram aproveitamento satisfatório. Então estão de parabéns. Agora nós vamos para a terceira matéria aqui do módulo específico 3, lembrando que é o último módulo do curso de eletrotécnica aqui, né? Então, a gente vai entrar aí no mundo das instalações do CEP, né? Com S, do Sistema Elétrico de Potência. E aí, Eduardo, bom? Tô aqui gravando aqui, já avisando aqui o que aconteceu. Boa noite, Então, né? Wes. Ô, boa noite. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Bom. Rapaz, eu tô achando que o pessoal não tá lembrando da aula, não, que só tem eu aqui. Vou botar Não, lá no grupo lá. mas... Não, beleza. Se você puder fazer essa gentileza aí. Tá ok. Então, continuando aqui, né? Aproveitando, Duarte, você já chegou aí, né? Você já teve, você e seus colegas já teve aprovação em eficiência energética, gestão da manutenção, corrigi agora há pouco. Então, a gente está entrando aí no universo da instalação do CEP. Então, aí vão ficar faltando manutenção elétrica predial depois, né? Manutenção e operação do CEP, ela é bem rápida, ela é igual eficiência e gestão. 30 horas assim, passa rapidão. Então, a penúltima, que é a manutenção do CEP, e a última, que é projetos elétricos aqui, ela é bem rápida. Dá de três, no máximo, assim, quando a gente dá a sorte, dependendo do dia que é a nossa aula, umas 4 aulas. Mas elas já estão redondinhas aqui. Então, vamos iniciar a instalação do CEP. É uma matéria, assim, mais longa. Vendo aqui no planejamento que eu fiz, deram 6 aulas, né? Então, eu vou dividir essas 6 aulas aqui assim, fiquem de olho, porque essa disciplina aqui, se não é a que tem mais atividade para entregar, é uma das, né? Então, conforme o cronograma que eu recebi da unidade, né? Vocês vão ter agora dia 12 o primeiro momento presencial, né? Que vai ser na terça, né? Geralmente, quando é no meio da semana, é empresarial. Vocês não são de alguma empresa, não, né? Porque geralmente, quando é assim, no meio da semana, vão ter no dia 26, na terça-feira, e vão ter o terceiro momento presencial no dia 9 de abril, aí, numa terça-feira também. Então, o que que eu pensei aqui para a gente poder otimizar? Eu passar os conceitos, né? Assim como eu faço aí nas aulas anteriores aí nas as nossas duas UCs, né, passada, né, e gestão e eficiência, e junto desse conceito eu já falar das atividades. Então, as mais light aqui são os fóruns de discussão, né? Então, eu vou começar nessa primeira aula aqui, ó, vai dar certinho, ó. Na aula um fórum de discussão 1, aula 2 fórum de discussão 2, né? A 3 eu vou deixar para comentar sobre a atividade 1 da situação de aprendizagem 1, né? E a aula 4 a atividade 1 da SAP 2, né? E na quinta aula, a atividade 2 da SAP 2. E vai sobrar um dia aí de lambuja, a gente, se alguém ainda tiver com dúvida, ainda tiver com alguma dificuldade, eu acredito que vai dar para fazer certinho aí, não vamos ter maiores problemas aí. Então, vamos já direto aqui para o fórum de discussão 1. Geralmente, né, o fórum de discussão, ele fica aqui na aba comunicação, né? Às vezes,
igual vocês viram lá, se eu não me falha a memória, gestão era na situação de aprendizagem. Então vamos aqui em comunicação, ó, nessa aba aqui. Deixa eu olhar aqui. Isso. Ó, a gente tem o fórum de discussão um e o 2. Vamos lá. Ok. Então, lembrando, ó, vai na aba comunicação, tem os dois lá para acessar, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem na hora aqui. Já está aqui. Se ocorrer alguma coisa aí de atrasar muito, aí eu peço aí para o monitor, a monitora, deixa eu ver quem que é mesmo, é a Stephanie. Eu peço para fazer aumentar aqui o limite aqui das aulas, tá bom? O importante é vocês fazerem, né, tanto os fóruns de discussão quanto as atividades e, né, ter o mínimo aí de inteligibilidade no que é a proposta de cada situação de aprendizagem. Essa daqui é a mais light, porém ela guarda aí uma carga de complexidade. Deixa eu só achar aqui o. Deixa eu ver se eu já estou com o livro aqui. Eu esqueci de pôr o livro aqui, mas a gente acessa aqui no navegador, não tem problema não. Então, ó, vamos ver qual que é o assunto. Eu já tenho aqui mais ou menos aqui designado o que que eu posso mostrar aqui para vocês entenderem sobre Smart Grid. Então, ó, fórum, né, sobre Smart Grid. Aí, o que que ele está pedindo para vocês fazerem? Pesquisar na internet a utilização da Smart Grid, né? Ele já está traduzindo aqui a rede inteligente, né? A gente vai saber a que níveis essa Smart Grid se aplica, né? Nas concessionárias de energia, né? Ou seja, de fornecimento de energia no Brasil, né? No meu caso aqui é a Equatorial, né? No caso de vocês, se eu não me engano, vocês até me falaram acho que era Santa Maria, um negócio assim. A pesquisa deverá atender os itens: qual a concessionária e em que estado ela está localizada. No caso, vocês vão falar da de vocês. A minha aqui, né, é a Equatorial. Em que área do estado, né? Vocês vão fazer a pesquisa aí, né? Essa tecnologia vem sendo utilizada. Eu já vou dar um spoiler aí. A Smart Grid, ela tem várias extensões. Ela tem no nível lá da geração de energia, tem também aplicada no nível, quando eu falo no nível, é porque ela ela se apresenta de forma diferente. No nível da geração, transmissão, esses dois, ela se comporta, ela trafega diretamente no barramento de energia. Vocês vão ver o que que é isso, o que que é esse conceito. Já na distribuição de energia aqui no Brasil, ela trafega quando tem, né, que não é muito comum, quando tem, ela trafega fora da rede de distribuição de energia, né? Quando ela trafega dentro, que é o caso da geração de energia e da geração e da transmissão, a gente fala que esse nível de controle da Smart Grid, né, ele está multiplexado, ou seja, eu estou transportando energia e junto com o barramento, o cabo de energia, eu tenho também o sinal de dados. Então você tem lá um aparelho especial que você pega esse sinal de dados aí e retira, né, do barramento de energia. Mas, assim, por exemplo, na linha de transmissão, ele trafega no cabo de aterramento, né? Ele tem até uma arquitetura que é a mais utilizada atualmente, né? Ela é nova, relativo, assim, quando eu falo nova, né, em comparação com a antiga, ela trafega no cabo de aterramento. Já no nível lá de geração de energia, ela trafega, né, lá dentro da geradora, do hidrelétrica, da termoelétrica, ela trafega no próprio barramento mesmo, no barramento de energia. Vou explicar o que que é isso. Como a Smart Grid funciona e qual a vantagem dessa rede inteligente. Eu vou até passar aqui
um vídeo de um fabricante. Ele fabrica transformadores, basicamente todo tipo de equipamento, né? Regulador de tensão, que na verdade é um transformador, só que ele tem o controle de tensão em tempo real, online. Já um transformador comum aí da rede de distribuição, por exemplo, ele tem um controle de tensão, só que eu tenho que desenergizar a rede e lá no TAP dele, né, quando é o TAP, é o seletor de ou elevação de tensão ou, né, de diminuição de tensão. Então, eu tenho que desenergizar a rede para selecionar o nível de tensão ou maior ou menor. Já o regulador de tensão, ele é um transformador também, porém eu consigo fazer a elevação e a diminuição de tensão online, ou seja, enquanto eu estou fornecendo energia para os meus clientes. Isso é extremamente vantajoso, principalmente a nível de transmissão de energia, né, um transformador de potência, né, e a nível lá da geradora de energia, no caso, o maior parque que a gente tem aqui, né, é o hidrelétrico. Ó, a recomposição do sistema está sendo realizada de forma rápida e eficiente através da Smart Grid? Então, são essas perguntas aí que você vai responder, e eu acredito que a mais difícil delas aqui, e que nessa aula eu vou apresentar, é como que ela funciona e qual que é a vantagem, tá bom? Vamos, já vou até deixar aberta a nossa página aqui. Eu tenho uma apresentação aqui, já vou até deixar ela aberta aqui para a gente comentar. Deixa eu só dar uma limpada nela aqui que eu tava apresentando para outra turma. Aí eu vou escrevendo aqui com a caneta com digital aqui, aí fica na hora de fechar eu esqueci, não era para salvar as anotações. Só apagar aqui. Ah, beleza. Agora tá ok. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Agora vai ser necessário compartilhar a tela toda, que vai ficar mais fácil para a gente, né? Vou falar aqui rapidão aqui e depois a gente vai diretamente aí para a Smart Grid, tá? Então, pessoal, essa parte de instalação, basicamente, é infraestrutura de rede de distribuição, né? Já deixei aqui presetado aqui, ó, né? O que que é uma instalação elétrica, que o conceito que estão lá nos livros lá de eletrotécnica e de engenharia, né? E também no material aí de vocês aí. Ó, instalação elétrica é uma associação de componentes. Que componentes são esses? Tem dois tipos aqui, já deixei listado. Coordenados entre si, ou seja, eles estão funcionando juntos aí, né? Igual a ideia de circuito elétrico, né? Circuito elétrico sempre você tem aqui uma fonte, e no caso do sistema elétrico do CEP, né? Sistema elétrico de potência, ela é alternada. Você tem um condutor que vai levar essa energia para alguém, né? No caso, lembra lá na NR10, né? Quais que são as fases do sistema elétrico de potência? A geração, onde a gente cria energia, a transmissão, que é depois de criada a gente trafega ela, transporta, a distribuição, né? A transmissão ela está no nível, né, lá indo da geradora, indo entre os estados daí, né, cobrindo a malha de transmissão, né, do país, né, continental, vamos dizer assim, né?
a nível de país. Agora, a rede de distribuição, ela transporta energia, mas depois que ela chegou em um centro urbano, né, tipo aqui Goiânia, ou igual vocês aí, né, no Espírito Santo com a Latina, daí eu vou transportar ela da subestação em Colatina, por exemplo, para o restante dos clientes, né? Então, quando chega no cliente final, eu transportei, fiz o final do trajeto aí, né? E nesse cliente, né, que é o consumidor aí, eu tenho cargas, né? Vou colocar aqui uma resistência aqui, né? Tenho cargas resistivas. Esse cliente, ele pode ter um motor elétrico aí pro, né, uma bomba de recalque da piscina, ou então o motor do portão, né, um motor aí monofásico, né? E ele também pode ter equipamentos eletroeletrônicos aí, né? Que tem embarcado também capacitores. Aí esse conjunto de tipos de equipamento, equipamento resistivo, equipamentos indutivos, né? Que no caso são motores elétricos, e equipamentos eletroeletrônicos que tem embarcado aí, né? O capacitor e outros tipos, mas esses são os três básicos aí, né? Então, eu chego no cliente, forneço energia e essa energia, né, ela vai para a Terra fechando o circuito aí. Então, o sistema elétrico de potência, né, o CEP, ele começa criando aqui, ó, na geração, vamos chamar de G aqui, ó, geração, né, trans, agora transportando na LT, na linha de transmissão. Depois, eu deveria ter desenhado menor aqui, ó. Então, a linha de transmissão, vou deixar um retângulo menor aqui. Depois, transportando na distribuição, né, na linha de distribuição dentro do centro urbano e depois fornecendo energia para o consumidor, né, o C, que para o consumidor. Por isso que lá na NR10 fala as fases, né? Geração, transmissão, distribuição e consumo, né? Porque toda essa energia ela é criada, transportada a nível de linha de transmissão, transportada dentro do centro urbano e na rede urbana pela rede de distribuição. Ela vai para o transformador, tá o próximo slide nosso que vai para o transformador, né? A baixa tensão e fornece essa energia ou pela malha de distribuição urbana, né? Direto no para o consumidor, né, pegando lá da baixa tensão, ou então, se esse consumidor ele for um grande comércio, ou ele for uma indústria, né, que aí eu tenho um contrato de demanda, né, que é um pouco diferente que você fazer a instalação da sua residência e pedir, né, eu quero que minha residência seja M2, né, monofásico categoria 2, você pode escolher, né? Ou, sei lá, bifásico categoria 3 ou trifásico categoria 4, por exemplo. Então, você tem essa liberdade de escolher, né? Obviamente, as tarifas são diferentes aí, mas você pode escolher. Agora, quando eu preciso de um transformador próprio, eu preciso fazer, né, pedir uma liberação de carga. Dentro do projeto, já vai ficar definido se eu preciso de um transformador de 75 ou de 112,5, né, ou de 150, ou de 225, ou de 300, de 500 ou até maior, né? Ou até uma combinação deles, né? Ou sei lá, três transformadores de 500 kV. Beleza. Então, esses componentes eles estão coordenados, eles estão interligados, né, pelo um sistema elétrico de potência que está criando, transportando energia em vários níveis aqui da linha de transmissão, distribuição e fornecendo energia para esse consumidor final, né? E lembrando, lembra lá de eficiência energética, né? Nós somos consumidor tipo B, o baixa tensão. A concessionária de energia local, né, a minha que é Equatorial, por exemplo, ela é um tipo de consumidor, é um consumidor categoria A. Inclusive, é um consumidor que vende energia para outros consumidores.
Ok, ó, coordenados entre si para quê? Para fornecer luz para os consumidores, calor, movimento ou transmissão de sinais aí, né? Então, todo esse sistema ele está coordenado entre si através do cabeamento, né? Então, desde lá da geração até chegar no consumidor final, eles estão interligados pelo cabeamento, né? O cabeamento lá da geração, da linha de transmissão, linha de distribuição e o cabeamento, né, aqui Aí da você vai baixa lá na tensão. Rita pegar as camisas para ela. Eu falei, Pessoal, Robson, tem algum áudio aqui que tá vazando aqui. Ah, beleza, obrigado, viu? Ok. Então, pessoal, aí os componentes são, né, eu acabei de falar, são as linhas elétricas, né, os condutores e os equipamentos. No caso, os equipamentos aqui, basicamente, são os equipamentos que são as cargas, né? Quando a gente fala carga, a gente tem que pensar com o viés aí da elétrica, né, da eletrotécnica, né, que são os equipamentos que vão consumir esses pacotes de energia, né? Então, tá dando exemplo aqui, geladeira, TV, chuveiro, lâmpadas, né? Ok, professor. E agora a gente vindo aqui, ó, lembra que eu falei, tem o transporte, o transporte de energia, né? Ele vem lá da linha de transmissão, chega aqui num centro urbano, por exemplo, aqui em Goiânia ou em Colatina, numa subestação de potência. Aí eu estou supondo aqui que essa subestação, essa que está desenhada aqui, é de 230 kV, né? E esse transformador aqui, ele vai fazer a diminuição da tensão, né? Por exemplo, aqui para 13,8, existe outro padrão, que é o padrão 34,5 kV. Existem outros tipos de padrão aqui, mas esses são os mais clássicos. Pegando o desenho aqui para a gente ter uma visão macro aqui da coisa, ó, esse é um exemplo de transformador de potência. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, isso aqui seria a linha de 230 kV, ó, tá vendo? Isso aqui chama, é a bucha do primário. Um transformador sempre tem, no mínimo, a alimentação, né, de energia do primário e do secundário. Todo transformador, ele é conhecido como, a gente tem ele é conhecido como autotransformador. Por que disso, professor? Porque ele pode ou elevar a tensão ou abaixar a tensão. Então, para transportar energia, eu preciso transportar essa energia em pacotes maiores, né, em altos pacotes de energia, porque existe perda, né? Existe perda, né? Lembra lá em eletricidade básica, tem a perda de energia por queda de tensão, como se diz, traduzindo aí para o português aí, é a diminuição de tensão ao longo da linha. Lembra lá da segunda lei de Ohm? Existe também o efeito chamado efeito capacitivo, que literalmente a linha, né, a linha de transmissão aí, a linha de distribuição, ao longo dela, ela vai se transformando, é como se fosse um capacitor mesmo. Ela vai acumulando cargas entre a linha, né, o cabo e o que está mais abaixo dela, e que é o solo. E para diminuir esses efeitos, existe um trabalho que é chamado de limpeza de faixa de servidão. A limpeza de faixa de servidão é literalmente você limpar embaixo, tirar a vegetação ali, aí você cria um retângulo, né? O centro desse retângulo, ele está literalmente você tem um cabo aqui, ó. Vou pegar uma cor mais. Você tem um cabo de energia aqui. E aqui, ó, onde está essa parte azul mais escura, é o solo. Então, no projeto de limpeza de faixa de servidão, ó, você vai marcar o centro aqui onde passa o cabo. E daí, desse centro, você vai marcar um retângulo aqui imaginário, né? Aí vamos supor, do centro para cá ele tem 12 metros. Aí do centro para o outro lado aqui para a esquerda, né? 12 metros. Aí nesse retângulo, ao longo da linha de transmissão ou da linha de distribuição, né? Existem algumas
que estão na zona rural, né? Tem linha de distribuição não só, né? Eles chamam de RDU, né? É a rede de distribuição urbana, e a gente tem a RDR, que é a rede de distribuição rural. Então, no centro do cabo aqui, no solo, você faz a limpeza, você retira árvores, arbustos, né? Faz a roçagem aqui e deixa livre, limpa essa rede, esse solo aqui, para diminuir o efeito da capacitância. Porque se a gente for lá no livro de física, aí, o que que é a capacitância? Capacitância é um acúmulo de carga, né? Eles chamam até de quesão, né? E esse acúmulo de carga, ele vai gerar um potencial elétrico. Quando a variável é o V maiúsculo, é potencial. Quando ela é U maiúsculo, é uma diferença de potencial. Por exemplo, entre a fase A e B, ou uma diferença de potencial entre a fase A, por exemplo, né, e o neutro, que a gente tem o A e B, que é um bifásico, né? E o A e o N é um exemplo aí de monofásico aqui. Então, quanto mais distância eu tenho, né? Imagina, você vir lá da geração até chegar aqui no centro urbano, né? Olha a distância. Então, quanto maior a distância, vai acontecendo um acúmulo de carga também. Quanto mais distância eu tenho, tem acúmulo de carga e o potencial elétrico. Aí, quando eu falo potencial elétrico, é o potencial elétrico nas imediações, ou seja, ao derredor aqui do cabo, ó. Então, esse potencial elétrico ele vai aumentando e ele vai quebrando a rigidez elétrica. Professor, o que que é isso? Está falando inglês aí, japonês? Não, a rigidez elétrica é quando eu falo quebrar a rigidez elétrica, é diminuir o efeito isolante, ou seja, o ar, quando eu tenho um potencial elétrico muito alto em volta dele, ele torna-se-á, né, condutor. Ah, peraí, professor, então quer dizer que eu tenho que diminuir esse efeito capacitivo para não ter, por exemplo, uma descarga entre o cabo e o solo ou algum objeto aqui logo abaixo? Sim. E esse efeito capacitivo, ele causa um consumo de energia no próprio condutor. Daí eu tenho que fazer essa compensação utilizando o pessoal chama de compensador. No caso, quando eu tenho uma hidrelétrica, por exemplo, aí eu tenho que usar um compensador dinâmico. Se eu tivesse uma usina solar, por exemplo, daí eu vou utilizar um outro tipo de compensador que é chamado de compensador estático. Aí o que que esse compensador ele vai fazer? Literalmente, ele vai, o próprio nome diz, né? Ele vai fazer essa compensação e eu instalo também o que o pessoal chama de reator. O reator, basicamente, se você olhar para ele, por exemplo, a gente está vendo esse transformador aqui de potência, né? O reator, ele simplesmente parece um transformador. Inclusive, ele é construído, ele é concebido como um transformador. Só que diferente lembra que eu falei que o transformador, ele é nominado aí de ou elevador, né? Autotransformador, que ou eleva a tensão ou abaixa a tensão, né? Já o reator, né? Que ele tem a mesma construção de um transformador de potência, ele só tem o primário, ele é ligado aí, né, em estrela, isso mesmo, ele é ligado em estrela aí no sistema elétrico de potência, na linha, né? Só que ele não vai fazer o abaixamento aí, né, nem elevação de tensão. E aí o secundário dele, ele é aterrado. Ele vai fazer o consumo dessa potência reativa. Lembra que a gente aprendeu lá em eficiência energética, né? Como é que calcula e também o conceito, né? De potência aparente, potência ativa que realiza o trabalho e potência reativa. Então ele vai é, é, cons- é, literalmente vai consumir
essa energia aí do efeito capacitivo, né? Se o efeito na linha ele é capacitivo, a gente tem que procurar um equipamento, né, um estratagema aí que consuma, né, essa energia capacitiva. O que que a gente pode usar? Um equipamento que tenha uma arquitetura indutiva, que são os casos aí desse transformador modificado, né, que é chamado de reator. E também nós temos os motores, né? A concepção, né? A arquitetura dele, ele na verdade é um indutor, né? Na sua concepção aí. Mas nesse caso, para fazer essa compensação, né? Do efeito capacitivo, a gente usa reator. Aí tem outros tipos de compensação, igual eu comentei aí anteriormente, né? A gente tem a compensação estática utilizando a eletrônica de potência, né? E a gente tem a compensação dinâmica aí, que a gente literalmente utiliza um motor. Ok. Agora a gente entrando aí, né? Já vou entrar logo na Smart Grid, né? Para a gente fechar o assunto aqui do Fórum de Discussão 1, né? Então, a gente tem esse desenho aqui pequeno aqui, ó. Até dar uma aumentada. Vou fechar aqui o transformador de potência. Vou dar uma aumentada aqui. Então a gente tem a geração de energia aqui, né? O simbolização uma hidrelétrica, né? A gente tem o reservatório a montante. Deixa eu mudar a cor aqui, que agora ficou ruim. A montante, que é onde eu acumulo a água aqui, né? E a gente tem o reservatório a jusante, que é depois desse acúmulo da queda d'água. Então, a energia é criada aqui, né? A conversão aí de energia mecânica, né, em energia elétrica, através da máquina elétrica configurada no modo gerador, né? Pega energia mecânica e transforma em energia elétrica. Daí ela vai, deixa eu mudar aqui, pegar uma cor diferente aqui. Ela vai enviando aqui a energia, ó, chega numa subestação de potência aqui, ó, converte a energia aqui para um potencial elétrico maior aí e vai trafegando aqui, ó, pela linha de transmissão até chegar numa subestação aqui com outro transformador de potência para servir essa energia aqui, ó, para os consumidores aqui. Ok. A Smart Grid, pessoal, lembra que eu falei que ela no início da aula que ela tem vários níveis aí, né? Aqui, ó, dentro aqui da geradora, nesse caso aqui a hidrelétrica, a Smart Grid aqui, ela tem sinais, tem um sinal normal, né, que é o sinal de potência, ou seja, o de alimentação aí de energia para os equipamentos que lá no final, né, quando chegar aqui no centro urbano vai fornecer energia. E nós temos os sinais de controle que abrem, por exemplo, chave fusível, tem algumas chaves, elas funcionam como fusível, mas na verdade elas têm um elemento lá, um relé. Assim, na concepção ela é considerada uma chave faca, né? Porque ela não tem um elemento fusível, mas só que ela tem um acionamento magnético aí. Daí, para você acioná-la, o operador do sistema, né? O SIM, né? Tem um Sistema Integrado Nacional. Esse operador do sistema, ele faz um telecomando e aí esse telecomando, ele pode seccionar aqui, abrir circuitos, fechar circuitos. Então, através desse software, ele pode fazer isso, né? Então, aqui em alguns equipamentos aqui no nível aqui de geração, esse sinal de controle, vou pegar um verde aqui mais escuro aqui. Esse sinal de controle, ele é multiplexado, ele é aqui no próprio barramento de energia. Agora, daqui, ó, das linhas de transmissão até chegar no, numa subestação de potência aqui, ó, passou aqui essa aqui é uma subestação de uma hidrelétrica aqui, né, para elevar a tensão. Agora, dessa subestação
até chegar numa outra subestação de potência que está aí, por exemplo, em Colatina, eu tenho o transporte de energia normalmente, ele continua aqui, né, pelo cabo, né, normal aqui de energia. Já esse transporte aí de dados, que inclusive eles levam o controle, né, de abrir e fechar chaves aí, né, as chaves de controle das subestações, né, ele é trafegado no cabo de aterramento aqui, ó, logo mais acima. Tem uma imagem aqui mais para frente aqui, ó. Vamos pegar aqui esse. Aqui eu tenho a arquitetura de uma linha de transmissão, ó. Tá vendo aqui a faixa de servidão, ó? Aí geralmente eu pego aqui no meio da estrutura, né, na linha de transmissão, né? Faço aquele retângulo que eu falei, né? Faço a limpeza aqui para que a distância entre o centro do cabo e o solo seja constante ao longo da linha, né? Daí a gente vai fazer as compensações, né? Ou estática, ou dinâmica, ou a compensação usando o reator, né? Para, no caso aí do efeito capacitivo, né? E daí esses são os cabos que levam energia, né? A gente tem, quanto mais energia, mais cadeias de isoladores eu tenho aqui, né? Porque a energia ela fica aqui no cabo. Os outros aqui, né, são elementos de fixação para eu poder levar essa energia sem que ela toque o solo, né, ou outra estrutura. Agora, o cabo de aterramento, ele fica aqui, ó, no alto. No caso dessa estrutura aqui, ó, eu tenho com dois cabos. Existem algumas estruturas que é apenas com um cabo, né? Então, professor, então quer dizer que energia, por exemplo, esse daqui, ó, igual tá falando aqui na figura, que é um circuito duplo. Ou seja, eu tenho de um lado fase A, B e C, e do outro lado eu tenho fase A, B e C no nível de tensão de 138 kV. Por isso que é chamado de circuito duplo, né? Eu tenho A, B e C de 138 de um lado, A, B e C de 138 do outro. E relembrando, esse 138 é a tensão entre uma fase e outra. Seria o padrão, é um nível de tensão bifásico, ou seja, existe uma tensão monofásica para essa linha aqui, que é chamada de 138. Já aqui logo acima eu tenho o cabo, né, o de aterramento. E daí dentro desse cabo de aterramento, não é o caso desse daqui que eu dei o zoom não, né? No cabo de aterramento existe uma tecnologia que é chamada de OPGW. É literalmente todo o cabo de aterramento ele é nu. Então você tem uma quantidade e uma proporção de fios que compõem esse cabo, ó, igual tá falando aqui, ó, eu tenho 12:7, eu tenho 12 de alumínio e 7 de aço aqui, ó. Esse daqui que tá falando que é a composição 18/1, são 18 fios de alumínio e um de aço que compõe esse cabo 18/1. E esse daqui é um padrão, né, esse 6/1, é o padrão da rede de distribuição urbana, né, que é o alumínio com alma de aço. Ele tem 6 de alumínio e um de aço aqui no meio, né? Então eles são construídos e dependendo do nível de tensão, mais proporções eu vou tendo aqui, né? Já o OPGW, ele é um pouco diferente. Ele vai ter o cabo aqui que, se tiver uma descarga atmosférica, ela vai pegar nesse cabo e transportar a descarga aqui, né? Ela vai ser conduzida pela torre e aqui na base da torre eu tenho, né? Eu tenho um pilar aqui. Geralmente o pilar por exemplo, uma torre de quatro bases aqui, né? Eu tenho uma estaca que o pessoal aí da arquitetura e principalmente da engenharia civil chama de arquitetura tipo Frank. O que é isso, professor? É de comer ou passar no cabelo? A arquitetura Frank é o seguinte: eu tenho um pilar de concreto e logo no final dele, onde fica enterrado lá, vamos supor que esse pilar aqui, sei lá, tô chutando aqui, ele tem uns 12 metros aí.
esse de 12 metros, lá no final eu vou ter a ferragem dele exposta, enfincada, ou seja, socada aqui no solo. Essa ferragem, ela vai estar trazendo uma outra ferragem que é conhecida como a rebar. A rebar, juntamente com a ferragem que está incrustada aqui dentro do pilar, ela vai transmitir a descarga atmosférica que veio aqui, ó, bateu, que ou ela veio da rede. Inclusive, esse cabo aqui, o OPGW, ele vai estar conectado com a ferragem aqui, para justamente utilizar a torre aqui como descida natural e depois que finalizar aqui a descarga aqui 12 metros abaixo do solo, ele vai descarregar o potencial elétrico aqui, né, trazendo o quê? Segurança, né, não só para quem está aqui próximo, né, mas segurança para os equipamentos aí do sistema elétrico de potência. Beleza, professor. Mas e aí, a tal da Smart Grid, onde que ela está nessa jogada aí? Então, no miolo do cabo, eu tenho um isolante aqui, ó, e daí, nesse miolo isolado, ou seja, de qualquer descarga atmosférica, né, de qualquer efeito, eu vou ter a fibra ótica aqui, ó. Inclusive, a telecomunicação aqui, né, no Brasil, ela trafega dentro dessa tecnologia, desses cabos aqui de fibra ótica. Ah, professor, então eu lembro que o senhor falou numa aula passada aí que a telefonia, por exemplo, sei lá, uma Vivo da vida aí, ela aluga uma faixa lá na infraestrutura de distribuição, que é o local, né? Tem um local lá da média tensão, lá mais no alto, tem um local mais abaixo da baixa tensão, ou seja, circuitos de baixa tensão. Tem um local ali onde eu tenho o braço de iluminação pública e tem um outro local que antigamente ele é reservado só à telecomunicação. Hoje em dia, né, não só a telecomunicação, mas também sinais aí de TV a cabo, né, o CAT TV. Ah, então eles alugam aquele espaço para utilizar a infraestrutura. Do mesmo jeito aí, o parque de telecomunicação aqui no Brasil, eles têm, né, vamos dizer, o aluguel aí do cabo de aterramento que está no nível de linha de transmissão dentro aqui da arquitetura, né, do cabo OPGW. Ah, professor, então quer dizer que o sistema elétrico de potência ele envia o sinal ele envia os sinais de comando por esses cabos aqui, né, que estão no miolo aqui do cabo de aterramento, por essa arquitetura OPGW. Antigamente era por cabos metálicos, né? Igual a gente tem um par trançado, não tem um cabo lá de o RJ 45, né? Que é a arquitetura de transmissão e de sinal de internet aí, né, pro modem, né, pro roteador, e a gente tem o RJ11, né, que é o de telecomunicação, né, que a gente tem o sinal de áudio, né, então eles trafegam aqui, né, não só o de comando, né, que para manter os telecomandos aí do sistema elétrico de potência, mas também, né, das concessionárias de telecomunicação, que também pagam uma taxa, né, alugam esse local. Ah, então eles alugam a infraestrutura da rede de distribuição e alugam a infraestrutura da rede da linha de transmissão. Isso mesmo. Beleza. Agora, para a gente não perder mais tempo, já dei uma introdução aqui. Eu tenho aqui um vídeo do fabricante, é da Nodia Power. Eles fabricam religadores. Deixa eu só achar o vídeo aqui. Ok, Smart Grid é o chamado self-healing aqui. Só que eu vou ter que fazer o compartilhamento novamente aí com vocês, porque eu não compartilhei o áudio. Ah, tem aqui, ó, com a nova versão ó, agora eu compartilhei o áudio do computador. Aí eu vou pedir por gentileza aí para quem está online aí, se está escutando o áudio aqui desse fabricante aqui. Escutaram a musiquinha aí da apresentação?
escutou aí, Eduardo? Tá Daniel? funcionando. Tá funcionando bem. Tá? Ah, não, beleza. Então não vou precisar. Porque eu, na versão antiga, eu tinha que descompartilhar e compartilhar novamente. Então vamos lá. Então, esse fabricante aqui, a Noja Power, um dos equipamentos que eles projetam aí é o religador, né? O que que o religador faz? O próprio nome já diz, né? Houve uma queda de energia, ele vai lá e encontra uma rota alternativa, né? Aí geralmente a arquitetura é chamada em anel, vocês vão descobrir o porquê dessa arquitetura aí, né? Você tem essa arquitetura em anel, aí tem uma arquitetura também em estrela, né? Mas basicamente o fornecimento aí entre os circuitos, né, da rede de distribuição, eles estão em anel e depois você tem as ramificações que é chamada de arquitetura híbrida, né, uma parte anel, outra parte em estrela. Então ele vai achar um caminho alternativo para quando ocorre a queda de energia, ele poder restabelecer energia. Antigamente, né, lá na minha época, 1900 e Guaraná de rolha, tinha queda de energia, o que que acontecia? O pessoal ligava para a concessionária local e falava, ó, acabou minha energia. Daí a equipe que está de plantão vai no local, né, e faz uma varredura ali na rede, né, eles chamam de correr a linha, né, eles fazem uma varredura na rede e, por exemplo, descobre que o fusível aí de uma chave fusível está queimado, faz a troca desse elemento fusível, né? E daí restabelece energia. Já hoje em dia, né? O que que acontece? Cai a energia, a Smart Grid, ela verifica uma rota alternativa, aí essa rota alternativa fornece energia para o cliente, né? E daí uma equipe é chamada para resolver o problema original. Porém, a vantagem, né? Eu já estou respondendo uma das perguntas. Porém, a vantagem é que essa equipe ela vai restabelecer energia, né? Para aquele ponto onde houve a queda de energia, só que foi uma queda momentânea, né? Não foi uma queda permanente que só vai se restabelecer quando eles trocarem, por exemplo, a chave fusível. Ah, entendi, professor. Deixa eu colocar no outro. Esse Esse visualizador aqui de vídeo é melhor. Presta atenção aqui, gente. A eletricidade se tornou tão normal nos dias atuais que é praticamente dada como certa para a maioria de nós. Nossa dependência da eletricidade se tornou parte natural da vida cotidiana, e somente em situações de falta de fornecimento ou blackouts é que nos damos conta disso. A introdução de smart grids, redes inteligentes. Ó, isso aqui é o que eu comentei, ó. Essa arquitetura é a chamada arquitetura em anel. Eu tenho vários pontos aqui que tem uma chave fusível, né? E eu posso ter, por exemplo, aqui eu só tenho um tronco aqui que está fornecendo energia para esse anel. Só que a gente está vendo, está tendo uma visão micro, vamos dizer assim, né? Numa visão macro, eu teria fornecimento de energia vindo, por exemplo, por esse ramo, outra vindo por esse outro aqui, né? A gente só está pegando essa parte aqui, né? Ó, fecha aí o. Tem um microfone aberto aí, galera. Oh, valeu, André. Obrigado. Então, ó, ele está fornecendo energia aqui, ó. Porém, ó, houve uma queda de energia nessa parte aqui da arquitetura em anel aqui na malha de distribuição urbana. Significa que a eletricidade flui de maneira consideravelmente. Ó, já teve a queda de que. Ah, lembrei, ó, eu falei besteira aqui. Deixa eu só voltar um pouco aqui, ó. Flui de maneira redes inteligentes. Significa que a eletricidade flui de maneira. É porque é o seguinte, eu tenho, é igual lá quando vocês viram lá em projetos, instalações elétricas industriais, né? Vocês viram aí que tem botoeiras, tem acionamentos aí, que tem a arquitetura
NA, né, o normalmente aberto e o normalmente fechado. Na redistribuição urbana, a gente tem também essa arquitetura. Existem alguns pontos chave dentro do circuito da rede que eles ficam abertos, normalmente aberto, né? E outros que eles ficam normalmente fechados. Aí, quando acontecia o problema, às vezes, aí, por exemplo, eu tenho, vamos supor, eu tenho esses dois aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouco. Aí, ó, eu tenho. Deixa eu aproveitar esse desenho aqui, ó. Flui de maneira Ó, esquece que deu curto aqui, né? Então, tem esses dois funcionando e esse que fica normalmente aberto e esses dois ficam normalmente fechados. Aí vamos supor que para o projeto de rede eu tenho uma quantidade aqui né, de residências, de lojas aqui e tal, que a potência que está vindo aqui desse, né, desse ramo aqui, desse tronco, ela é o suficiente, né, a carga que é o suficiente para gerar energia para o consumo que esses circuitos aqui têm, né? Daí, se houver uma queda de energia, igual eu falei, né, antigamente, aí se acionava a equipe ia lá, né, mas existiam uns pontos chaves que a equipe, antes de resolver o problema, ela vinha aqui, esse que está normalmente aberto, ela pega, fecha ele, né, geralmente o normalmente aberto, ele é alimentado por uma chave faca. Aí, quem é normalmente aberto fica com a chave faca. Quem é normalmente fechado fica com uma chave fusível, instalado com a chave fusível, por exemplo. Então, aí eles vêm aqui, ó, fecha o circuito, ele volta a fornecer energia, vai lá e resolve o problema. Mas, ou seja, teve o gap, né, entre a falta de energia até a equipe vir aqui fechar, restabelecer o fornecimento aqui, voltar aqui e abrir de novo, né? Porque esse fornecimento que fica normalmente aberto, ele geralmente, né, ele tem uma potência a mais para poder fornecer energia caso da queda desses outros dois aqui, por exemplo, né? Agora vamos voltar aqui. consideravelmente mais confiável usando processos automáticos de autorreconfiguração ou, em inglês, self-healing. Aí, esse caso aqui, ele está ilustrando que nesse ponto aqui, eu tenho um RA. Esse é um acrônimo para religador automático. Então, houve uma queda de energia aqui agora, né? A gente voltou ao assunto principal aqui, né? Houve uma queda, uma descarga atmosférica aqui. Aqui, esse circuito, ele estava aberto, né, e estava fechado, né, funcionando normalmente. Daí houve uma queda. Daí a Smart Grid, ela detectou essa queda de energia aqui e já procurou o RA, né, ou seja, o religador automático, mais próximo em operação desse anel aqui. Ah, agora entendi, professor. Desse anel que está alimentando esse circuito aqui, que é simbolizado por essa casinha aqui, né? Essa residência. Então, ele vem, ele fica, como se diz, ele fica ali de QAP, né? Na espera. Opa, houve a queda de energia. Daí, isso é tudo, né, sinal aí de dados, né? O programa, ele pega, aí, por exemplo, se for um sistema maior aí, o operador do sistema tem lá, né, um programa que ele vê, aparece lá o status isso em tempo real, né? Opa, teve uma queda de energia aqui e daí o religador número tal, do circuito tal, da região tal, ele pegou e atuou, né? Inclusive aparece lá uma notificação. Alguns aparece a notificação e ele depende, lá quem está de plantão, né, no operador do sistema, fazer a ação de restabelecer ou não. Nesse caso aqui, né, a Smart Grid, ela é automático. Opa, teve uma queda aqui, daí ele achou que esse religador automático é o mais próximo, daí, ó, tá vendo? Ó, ele tá voltando, restabelecendo energia aqui, ó. Tais processos de reconexão de energia Entendeu? Ó, eu vou até voltar a animação um pouco antes aqui, ó. redes inteligentes significa que a Olha, estava fornecendo energia aqui, ó. eletricidade flui de maneira Caiu, aí o religador vai. consideravelmente mais confiável usando processos automáticos de autorreconfiguração ou, em inglês, self-healing.
Tais processos de reconexão. Aí, beleza, forneceu energia, né, para quem interessava. Isso, às vezes, nem o cliente, dependendo aí da construção aí, às vezes nem o cliente percebe. Quando, né, quando acontece, às vezes tem uma pequena queda de energia, ou seja, a luz apaga e ela volta, assim, sei lá, dentro de segundos, né? Às vezes você não percebe, mas às vezes você percebe essa queda de energia. Então isso é muito rápido, gente. Aqui na animação tá devagar, né? Mas isso acontece de maneira bem rápida aqui. Ah, agora entendi, professor. Então vai haver a queda de energia por uma descarga aí, por exemplo, ou por uma sobrecarga, por exemplo, aí, né? O religador, a Smart Grid, como ela funciona de forma, funciona de duas formas, né? No primeiro nível, de forma autônoma, ou seja, é automática, e num outro nível, ela é automática, mas só que ela pede algumas, como é que eu falo? Ela notifica e pede para que o operador, né, faça uma ação. Mas nesse caso aqui, ela é automática. Ela só fala, olha, eu restabeleci energia no circuito tal. Então, ela restabelece energia, porém, o problema aqui foi resolvido nessa parte do anel? Não, não foi resolvido. Aí aqui, agora sim, a equipe, né, de que está de plantão, é a terceirizada que está de plantão, ela vai ser acionada e ela vai vir aqui para ver se queimou um elo fusível aí, né, da chave fusível, o que que aconteceu? Ah, sei lá, às vezes deu curto-circuito entre a fase e o neutro, por exemplo. Daí houve o desligamento automático aqui, né? Deu curto-circuito, teve o desligamento automático. Esse curto-circuito permaneceu, então o desligamento permaneceu. Só que aí o sistema aqui inteligente, ele pegou e reenergizou o circuito aqui, dando só uma quedinha ali de tensão bem rápida. Daí a vantagem é que enquanto a equipe está trabalhando aqui, não tem o pessoal louco ligando, olha, acabou a energia na minha casa, não sei o quê. Por quê? Porque esse problema está sendo resolvido sem que tenha algum usuário, né, algum cliente que esteja sem energia, né? Ele está sendo fornecida energia por outra parte do sistema. Daí a equipe vem aqui, resolve o problema, e aí depois o religador automático detecta que o problema foi resolvido, e daí ele vai abrir novamente, né, deixando livre aqui o sistema para funcionar. De energia são simplificados através do uso de religadores inteligentes. Então, o que é Smart Grid? Ó, vai explicar, Como uma hein? rede inteligente ajuda a reconectar nossa energia? Smart Grid é um conceito de interconectividade desde a geração. Ó, tá vendo? Ó, o que tem no gráfico aqui de vermelho é energia. E o que vai aparecer no gráfico aqui, ó, de verde é a Smart Grid, ou seja, a informação. É igual eu falei, lá na geração, né, alguns equipamentos, eles funcionam literalmente, ele está multiplexado, ou seja, já está dentro do circuito de potência. Mas na maioria ela está fora, né? Aí já na linha de transmissão ela está fora, embarcada ali no cabo OPGW da rede da linha de transmissão. Já lá na linha de distribuição, novamente ela está pelo lado de fora, né? Ou seja, ela tem né, um sistema ali de telecomandado em paralelo com o de potência. Antigamente, eu não sei como é que é aí na região de vocês, né? Lá, acho que acho que foi em 94, mais ou menos, houve um movimento aqui em Goiás que a Celg, na época era concessionária aqui, ela estava querendo também fornecer internet para os clientes, né? É conhecido como o PLC. Professor, o que que é isso? É o Power Line, não é o controlador lógico programável, não, né? Não é o CLP, não. Esse PLC chama Power Line Communication, que ele utiliza o barramento de energia para mandar os sinais de dados. O problema é que esses sinais de dados, eles podem ser capturados pelos filtros da rede. E daí os transformadores, por exemplo, da rede de energia, eles têm que ser construídos de forma especial, de forma com que esses dados não sejam perdidos aí no meio do caminho.
E para você fazer um sistema assim, né, você tem que gastar muito. Por exemplo, você teria que trocar todos os transformadores, né? E aí, como se diz, a Celg chegou à conclusão de que era melhor na época deixar com a Tele Goiás, que era a operadora de telecomunicação aqui na época. Então aqui o vermelho simboliza a potência e o verde simboliza a informação. Até a distribuição da eletricidade, criando um sistema elétrico mais inteligente, mais eficiente e mais confiável. O religador inteligente da Noja Power detecta uma falta de energia instantaneamente e automaticamente soluciona o problema. São produtos inovadores e confiáveis, aproveitando o poder das mais novas e inteligentes tecnologias de conexão. Por exemplo, se uma descarga atmosférica causa uma falta na rede de distribuição de eletricidade, tradicionalmente seria necessário muito tempo e dinheiro para primeiro localizar a falta e então enviar um engenheiro para corrigir o problema. Então, geralmente eles enviam o eletricista de distribuição, viu, pessoal? Essa fala dele é enviar um engenheiro. Primeiro que enviar um engenheiro, por exemplo, o salário teria que ser maior, né? Geralmente o salário do engenheiro é maior. Então, ele para resolver da rede de distribuição, né? No máximo de uma rede de transmissão, né? Mas para a rede de distribuição, quem faz esse restabelecimento é o eletricista de redes, tá? Isso envolveria a análise de cada localização individual e levaria horas. Contudo, com os religadores inteligentes da Noja Power, Ó, esse aí é o RA, né? O religador automático. a exata localização da falta nas linhas de distribuição Tá vendo? Esse é o programa que eu comentei, que aí ele detecta, né? Detecta onde que está essa queda de energia, né? E daí você pode, por exemplo, fazer um telecomando, mas geralmente o religador automático ele não requer telecomando. Quer dizer, ele não é que não requer, ele tem, né? Mas ele não precisa de um telecomando. O comando vai lá automaticamente, né? Mas em alguns sistemas aí que é na parte de transmissão, ele além de funcionar automaticamente, ele tem um telecomando, ou seja, eu posso operar de longe. agora é reportada instantaneamente ao Ó, sistema isso aqui é simbolizando o sistema interligado nacional, né? O operador do sistema. central e comunicada através da rede inteligente. As linhas de distribuição são os pilares de qualquer rede de eletricidade, distribuindo média tensão ao longo da rede e são usadas para entregar energia em toda a rede de 10. Nesse texto aí, ele deveria ter falado a linha de transmissão, porque a linha de transmissão ela vai levar energia para o centro urbano, ou seja, para uma cidade. Aí, lá na cidade, a rede de distribuição é que vai literalmente distribuir a energia para os clientes, né? Residencial, comercial e industrial. 10 até 38 kV. Quando um problema ocorre, o rechaveamento da rede permite que o fornecimento de energia seja retomado a partir de uma fonte alternativa, mantendo o fornecimento ininterrupto. Tá vendo? Aquele mesmo desenho aqui, ó, tem um fornecimento de energia vindo por aqui. Aí, houve a queda aqui, ó, nesse ponto, ou seja, uma descarga. E deu falta de energia, ó, para um quarteirão, ó, 2, 3, 4 quarteirões, né? Ou seja, a Smart, tá vendo que tá verde aqui, ó, a Smart Grid, ela se comunicando com o religador mais próximo, que ele também é um ponto alternativo para esse anel aqui, ó. O religador inteligente Noja Power identificará a falta e automaticamente isolará a região afetada, além de restaurar o fornecimento a partir de uma fonte alternativa. Pronto, ele restabeleceu o fornecimento, só que o problema ainda não acabou, né? Aí sim, a equipe vai ser notificada, mas não pelo excesso ou, né, por as ligações do cliente, né? Mas porque ele sabe que houve queda de energia aqui e que o motivo, né, aí dependendo aí do equipamento, ele já até sabe o que que é, né? Pelo o que queimou ali, né? E daí ele já vai notificar a empresa terceirizada que cuida desse setor. Que hoje em dia, por exemplo, antigamente a concessionária de energia local é que ela cuidava de todos os circuitos da malha urbana. Aí como é que acontece hoje em dia? Você tem aqui no caso nosso aqui, né, a Equatorial, que ela cuida, né, tem a Equatorial Distribuição Goiás, né? Ela, né,
cuida do fornecimento de energia aqui, né? A concessionária fornece energia, ela é um cliente tipo A, né? De alta tensão, fornece, compra grandes pacotes de energia, né? Fornece energia aqui para Goiânia, por exemplo, né? E daí, né, o cliente final, né, que é um cliente tipo B, ele paga a sua energia, né, dependendo aí do consumo. Se for, né, um cliente tipo B, né, que não tem contrato de demanda, ou então ele paga o seu contrato de demanda se ele, por exemplo, tem um transformador de 500, né? Ok. Ativa, rechaveando o fornecimento, literalmente. Conectando você, consumidor, a um fluxo contínuo de eletricidade, economizando tempo e... Beleza. Agora não vou deixar mais a animação correndo aqui, né? Porque ela aqui já, como se diz, nesse pouco tempo ela já se explicou. Então é isso, pessoal. Vocês, retomando aqui, né, para a gente fechar a aula, né? Vocês vão responder a essas questões aqui, ó. Aí, qual a concessionária daí da sua região, né? Em que estado ela está localizada, né? Qual que é a área, né, do estado e a cidade específica, a região metropolitana, né? No caso é Ecolatina e Espírito Santo, né? Se ela usa Smart Grid, você sabe que ela usa Smart Grid aí no nível de distribuição ou não, você vai fazer a pesquisa. Ó, a recomposição do sistema está sendo realizada de forma rápida e eficiente. Se ela está sendo feita de forma rápida e eficiente, provavelmente tem Smart Grid no meio. Geralmente, quando tem Smart Grid, o cliente, eu já vi cliente brincando assim, né? Uai, né, aqui na minha região, professor, antigamente, lá para a década de 80, tinha muita queda de energia. Hoje em dia, nem tem, né, se tem, a gente não percebe, né? Se tem, ou eu não estou em casa, ou é de dia, né? Eu não estou verificando isso. Mas muitos clientes, né, muitos alunos aí, né, que eu também dou treinamento, né, já comentaram que em muitas localidades aí do Brasil, eles não estão percebendo que está tendo queda de energia aí. Se você não está percebendo que está tendo queda de energia, é porque a Smart Grid ela já está funcionando aí na sua região. Se tem muito, quer dizer que ainda está no sistema antigo, né? Que houve a queda de energia, você liga lá no 0800 da concessionária local e fala que está sem energia, e aí o pessoal vai saber que não tem energia naquela região. Geralmente, quando tem smart grid, né, o próprio sistema já sabe que a energia caiu e ele restabeleceu a energia, ele só notifica a terceirizada, né? Porque hoje em dia as terceirizadas que, por exemplo, eu aconselho fortemente vocês acessarem o canal do YouTube da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, para vocês saberem mais sobre, né, por exemplo, você tem os leilões, né, que chamam os pregões eletrônicos, né, que vendem a concessão, né, igual vendeu aqui, né, que era da Anel Distribuição, né, da Enel, quer dizer, né, Enel Distribuição, hoje ela é da Equatorial Distribuição. Então, nesses leilões, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela intermedia, né, esses, né, esses pacotes de energia aí, né, que são disputados, aí as empresas vão ser responsáveis aí por sei lá, uma hidrelétrica ou uma usina solar, né, né, sei lá, uma usina termoelétrica, ou a parte de distribuição, ou a parte de transmissão, né, eu acho que eu comentei lá em eficiência energética, né, a hidrelétrica que tem as mais próximas que tem aqui, né, é a cargo da CELG Geração, né, a parte de transmissão é a Portuguesa EDP e a parte de distribuição é a Equatorial Distribuição, né. Então, e dentro do centro urbano, né, você tem, antigamente era a concessionária que cuidava de todo o serviço, serviço de poda de árvore, serviço de leitura, né, os leituristas, né, serviço de manutenção e montagem de redes, né, todos eles são disputados por empresas terceirizadas
que participam de pregões eletrônicos, aí quando eles ganham o contrato, né? Aí vamos supor, um contrato aí de 2 anos, uma empresa aí, sei lá, a Engel, sei lá, a Tencel Engenharia, ela ganhou a concessão de fazer todo e qualquer tipo de manutenção aqui em Goiânia, por exemplo, no setor aeroporto e no setor, sei lá, universitário. Então, todo e qualquer problema de queda de energia que acontecer em Goiânia, no setor aeroporto e no setor universitário, a Tencel que vai ter uma equipe lá de plantão pronta para atender. Ah, e se aconteceu lá no Jardim Ferroviário? Aí no Jardim Ferroviário, provavelmente tem outra terceirizada, sei lá, a tô criando agora essa empresa, a Pableiros Engenharia está lá no setor norte ferroviário. Então, é ela que vai cuidar da manutenção da parte lá do setor do norte ferroviário, né? Antigamente era a própria concessionária que fazia isso. Hoje em dia são as terceirizadas que participam desses pregões eletrônicos e pegam esses contratos aí. Aí tem contrato também para limpeza de faixa de servidão. Ixi, tem muito contrato aí que você pode fazer aí ao longo do tempo, né? Na infraestrutura de rede, né? De transmissão, rede de distribuição, né? E até lá no fornecimento de energia. Beleza, pessoal? Então, vamos encerrar aqui por hoje. Essa aqui é a parte do Fórum de Discussão 1, né, que é o questionamento aí sobre a Smart Grid. Aí vocês vão fazer né, a pesquisa e responder essas questões. Inclusive, vocês podem responder essas questões aqui mesmo, né? Lembrando, né, vamos supor, você vai responder agora. Faz o mesmo método, ó. Vem, clique em responder, escreve aqui a sua pesquisa, né, a sua tarefa aqui, respondendo cada uma, e clica aqui em enviar ao fórum, que aí vai ficar publicada e eu vou depois corrigir, beleza? O próximo fórum de discussão, ele vai depender, geralmente você não responde aqui dentro do fórum, você vai baixar um arquivo e esse arquivo você vai fazer uma apresentação, tá bom? Mas aí na próxima aula eu explico o que que é o Fórum 2. Deixa eu cancelar aqui para não chegar a notificação. Tranquilo, gente? Mas é isso. Lembrando aí, ó, estão todo mundo aí de parabéns, todos já passaram aí, né, na parte de gestão houve aquela instabilidade aí no sistema, né? Eu até pedi para os monitores das várias turmas aí que eu ministro aula, né? Para avisar que dia 9 vai dar. Eu acho que eu mandei mensagem para vocês. Dia 9 vai dar no sábado, né? Dia 9 vai haver a migração completa aí do banco de dados, né? Do sistema do AVA antigo para o sistema novo, né? Então, pode ser que essas instabilidades ainda continuem. Se eu não me engano, acho que foi o Daniel que me enviou mensagem, né? Falando que não estava conseguindo, que ele tentava enviar a tarefa dele e não conseguia. Aí eu verifiquei, né? A gente teve até uma reunião aqui e a gente descobriu que é porque o pessoal estava migrando, ele ainda está migrando e testando a nova versão do AVA aqui para a plataforma nossa aqui, tá bom? Aí pode ser que no sábado que vai haver a finalização da migração dos bancos de dados, né? Pode ser que dê mais uma estabilidade no dia 9. Mas aí já no domingo, já na segunda-feira, como se diz, o Moodle ele vai estar um pouco diferente aí de cara nova, mas com as mesmas funcionalidades sempre, tá bom? Aí se não avisaram para você, eu já estou reforçando aqui o aviso, tá? Então tá, pessoal, fiquem com Deus. Mais uma vez aí, parabéns e vamos, como se diz, vamos para cima aí nessa matéria aqui que é extremamente interessante aí. Eu aconselho vocês a fortemente aí prestar bastante atenção nessas matérias aí, né, nessas últimas aí, porque não tem, e eu não estou falando só do eletrotécnico, não. Hoje em dia tem pouco eletrotécnico e pouco engenheiro eletricista que domina e que sabe que tem um conhecimento da parte do sistema elétrico de potência. Geralmente, né, quem
termina o curso de eletrotécnica ou de engenharia elétrica, ele tem, quando tem, né, tem um conhecimento bom na parte de industrial, né, que é basicamente a parte de baixa tensão, industrial e predial. Agora, a parte de distribuição de energia, de transmissão e de geração é pouco profissional. Eu mesmo, quando eu me formei, eu tinha habilidades só na parte aí de industrial, comercial, e depois que eu fui contratado por uma empresa, é que eu, né, adquiri conhecimento e adquiri experiência na parte de distribuição, linha de transmissão e geração. Geralmente o mercado ele está escasso pelo pessoal que sabe de linha de transmissão, rede de distribuição. Nossa, rede de distribuição tem muito, tá? Tem muitas vagas aí. O pessoal está precisando demais, né? Porque profissional tem, só que com esse nível de experiência não tem. Então, aconselho vocês a fortemente aí, né, dar uma atenção a mais aí para esse último módulo aí, que é do sistema elétrico potência. Com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula. Vou parar aqui a gravação e deixar já renderizando aqui.